Pessoal, todo mundo aguardando para ver o que o Trump vai fazer. Em nova ameaça ao Irã, Trump afirma que uma civilização inteira morrerá essa noite. Todo mundo começou até a especular um possível ataque nuclear contra a população civil no Irã. Agora, a conversa dele é de genocídio. Tá? Agora, vamos ver o que ele vai fazer na prática, porque a palavra dele não vale absolutamente nada. Então, agora eu queria, pessoal, por falar em gente que a palavra não vale nada, e eu queria tecer aqui alguns comentários à participação dele no Vilela ontem, porque hoje saíram os cortes. E assim, o que ele fez ontem foi asqueroso. Esse sujeito, ele é pior do que eu achava. Assim, a batalha contra ele vai ter que ser um negócio assim existencial, entendeu? É o Brasil que tá, a própria existência do Brasil que tá em jogo. Eu vou começar mostrando quando apertaram ele ali com a questão questão que ele é corrupto, né? Outra narrativa que era mentirosa, que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, é que tem muita gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Mas era isso que você falava, não? Não, não era isso. Isso é uma franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada, não teve nada disso. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua própria loja. O Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. O Ministério Público nunca disse isso. Se o cara inventou essa conversa, é impressionante. Mas quando o cara não tem o que falar, ele inventa. Aí o Ministério Público, o que ele fez foi pedir a prisão desse sujeito. Pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, esse sujeito estaria na cadeia agora. Tá? Vamos contar a verdade aqui, o que aconteceu. Primeiro que a loja dele era a única loja da franquia, nacionalmente, que vendia mais, ela tinha um faturamento maior em dezembro, no pagamento do 13º da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do que na Páscoa. Tá? Também era muito estranho uma loja que tinha quase todo o seu faturamento em dinheiro vivo. Numa época que o cartão de débito e crédito era totalmente difundido na sociedade e tudo. Mas a questão central aqui é que ele foi salvo pela questão do foro. O STF tinha uma decisão de que o foro só valia enquanto o sujeito estava no cargo. Ou seja, ele saiu do cargo de deputado estadual, então ele perdia o foro privilegiado. Então esse processo da rachadinha tinha que rodar na primeira instância. E mudaram a regra para salvá-lo. Tá? Foi isso que aconteceu. A Natuza, na época, explicou isso muito bem. Quem precisa de foro? Sabe quem fez essa pergunta? Jair Messias Bolsonaro. Sabe quem estava do lado dele quando ele fez essa pergunta? Flávio Bolsonaro. Naquela época, ninguém precisava de foro. Naquela época, o presidente da República e o filho, porque eu imagino que o filho concordasse, estava ali com ele gravando esse vídeo, achavam que ninguém precisava de foro. Mas agora, quem precisa de foro? Flávio Bolsonaro. E um foro que não é mais dele. Olha só, no Supremo Tribunal Federal, a discussão agora é sobre uma visão mais restritiva da decisão de delimitar o foro privilegiado só para crimes cometidos no mandato. O mandato de Flávio Bolsonaro hoje é de deputado estadual? Não. Lembrando que todo o discurso do foro privilegiado lá atrás era de algo para tirar a blindagem de políticos, que era para moralizar a política. Mas agora a gente está, porque envolve um filho de um presidente da República, portanto gente poderosa, discutindo a possibilidade de o vento soprar agora a favor da ideia de que, olha, aquela decisão de foro privilegiado talvez tenha sido dura demais. Vamos fazer um puxadinho aqui, vamos fazer um outro puxadinho ali. Assim, apesar de ter dito muita besteira recentemente e tal, eu faço um reconhecimento aqui que na época o Gabeira foi profético. Ele falou, olha, isso aí da rachadinha, o Flávio cometeu, tá? Mas não vai dar em nada, porque essas coisas no Brasil sempre na hora H aparece alguém em troca de favores, etc. E arruma alguma coisa no meio do processo ali para invalidar. No caso, foi uma mudança de jurisprudência que salvou o Flávio. Eu acho que é evidente que houve os depósitos para lavagem de dinheiro. Isso coincide com a publicação hoje de algumas gravações da mulher do Queiroz, a Márcia Queiroz, dizendo que já não aguentava mais, que ele também já não aguentava mais. Os dois sabem muito bem que fizeram um trabalho voltado para a família Bolsonaro. Eu sou um pouco cético quanto ao curso das investigações, embora cada vez mais fique difícil você superá-las, dadas as evidências, porque, pelo que eu conheço de Brasília e da cúpula da Justiça, quando se trata do filho de um presidente da República com tal poder, qualquer favor que você faça ao presidente da República, atenuando aqui, adiando ali, anulando ali um procedimento legal, tudo isso repercute num outro favor que vem para você adiante. Em Brasília funciona muito assim, né?
Não dá pra negar que o Gabeira cravou essa aí, tá? Isso aí foi logo que começou o esquema a ser revelado, e o Gabeira já mandou essa aí e cravou na lata. Foi exatamente o que aconteceu. Mudaram a jurisprudência, e aí o caso que corria na 27ª vara do juiz Flávio Itabaiana, na primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro, aí falaram, não podia ter corrido aqui esse caso, então está tudo anulado. Foi isso que salvou o Flávio Bolsonaro. E o resto da entrevista dele lá no Vilela foi mentira atrás de mentira. Ele soltou aquela que todos os fact-checks do Brasil já desmentiram. O Lula já gastou 1,4 bilhão em cartão corporativo. Eu não ganho isso num ano. 1,4 bilhão. Tá? Isso aí, eu já fiz o vídeo aqui mostrando todos esses, aos fatos, do Estadão, a agência France Press, todos os fact-checks do Brasil já mostraram que isso aí é fake. Tá? A comparação entre gastos no cartão corporativo de Lula e Bolsonaro engana ao usar dados diferentes. Postagens mencionam o valor de 1,4 bilhão no governo petista, mas o número se refere a todos os órgãos da administração federal. 78% desses gastos foram com ações da Defesa Civil, a maioria delas no Rio Grande do Sul. Tá? Esse dado de 1,4 bilhão, a maior parte do gasto foi nas ações de salvamento e tal, de reconstrução do Rio Grande do Sul. E o que todos esses checadores de fatos mostraram, todas essas agências, é basicamente o seguinte: esse gasto, que eles falam que é 27 milhões do cartão corporativo do Bolsonaro, era só o cartão corporativo referente à Secretaria de Administração da Presidência da República, que cuida ali realmente do presidente, do Palácio Presidencial e essas questões. E o dado do Bolsonaro, inclusive, não era 27 milhões, né? O dado atualizado ele é 46 milhões de reais, tá? Dos 4 anos do Bolsonaro. E quando pegaram o do Lula, pegaram os mais de 6.500 cartões corporativos de todos os ministérios, inclusive a questão da Defesa Civil no Rio Grande do Sul. Se você pegar só o cartão corporativo presidencial da Secretaria de Administração da Presidência da República, que aí a comparação fica justa, aí o Lula gastou só 20 milhões de reais. Em comparação, o Bolsonaro gastou 46 bilhões. Claro, a gente teria também que ser justo aqui, equalizar com a questão que o Lula ainda não tem 4 anos fechados. Então ainda não dá pra fazer a comparação exata. Então é isso que o Flávio tem a oferecer. É mentira atrás de mentira. Ele fez um discurso também um dia desses, falando... Isso aqui foi demais. Já viram quanto é que tá o preço da gasolina? O diesel batendo 10 reais! E não tem pandemia! Até ontem eu mostrei isso pra vocês. A média nacional dessa semana do diesel é R$ 7,57. Então, muito longe do que o Flávio colocou. Mas o ponto central aqui nem é esse, pessoal. O ponto central é que o diesel está, no Brasil, 77% abaixo do preço internacional. E aí eu mostrei que, pela paridade internacional, o combustível vendido no Brasil está R$ 2,78 mais barato do que o combustível vendido no exterior. Ou seja, o diesel no Brasil teria que ser por volta de R$ 10,30 se fosse aplicada a política do governo Bolsonaro, que era justamente privatizar a Petrobras e tal, e fazer o preço do Brasil ser o preço internacional. Então, assim, na política que o Flávio defende, que o governo do pai dele implementou, hoje o diesel seria R$10 seria o preço do diesel Flávio Bolsonaro. É uma coisa... É de vomitar, pessoal. Eu já falei isso ontem, ele deveria vir a público, se ele tivesse o mínimo de dignidade, e fazer uma declaração pública, um pronunciamento à nação, e falar, pessoal, olha, desculpe, eu sou um merda, a minha política econômica, né, do meu pai, foi um lixo, nós cometemos um crime contra o país quando privatizamos as refinarias, que inclusive hoje cobram o combustível mais caro do Brasil, essas refinarias privadas. Essa política foi um desastre, e eu peço desculpas, e eu estou me mudando do Brasil, e eu não volto nunca mais a pisar no território nacional. Se ele tivesse o mínimo de dignidade, ele faria isso. Só para encerrar, ele falou negócio de pandemia, não sei o quê. Hoje tem na Folha de São Paulo uma fala do presidente da Agência Internacional de Energia, tá? Dizendo, curiosamente, que a crise atual do petróleo e gás é pior do que as crises de 1973, 1979 e 2022 juntas. Tá? Então, assim, o que o Lula está enfrentando agora, esse governo está enfrentando agora, é muito pior do que o que o Bolsonaro enfrentou.